Você tem dificuldade para tolerar luzes brilhantes, ruídos altos, odores fortes, tecidos ásperos ou o som de uma sirene por perto. Você sente calafrios com a expectativa de fazer muitas coisas em um curto período de tempo. Você tende a evitar filmes e programas violentos. Quando o dia fica muito agitado, você sente a necessidade de se enfiar em um quarto escuro ou debaixo de um cobertor para recuperar o fôlego um pouco sozinho. É uma prioridade para você organizar sua vida de modo que ela fique livre de situações frustrantes e estressantes? Já percebeu que sente um prazer especial em aromas, sabores, sons ou objetos de arte sutis? Você tem uma vida interior rica e complexa. Quando criança, você era visto como uma criança sensível ou tímida. Se você se reconhece ou reconhece alguém próximo a você a partir dessas perguntas, aqui estão algumas informações sobre pessoas altamente sensíveis, HSP e além, que talvez você tenha interesse em conhecer. Essa é uma variante da norma. De 5% a 20% da população mundial pode ser classificada como HSP, o que é uma porcentagem muito alta para ser um distúrbio, mas aparentemente ainda não é comum o suficiente para que as pessoas percebam o que é. É uma característica inata. De fato, além dos seres humanos, os biólogos descobriram mais de 100 espécies de animais, insetos e peixes, nos quais são encontrados indivíduos com funções cerebrais especiais. Ele é um pouco mais focado na segurança e aumenta o estado de alerta. Ele permite que você perceba mais detalhes. Isso ocorre porque o cérebro HSP processa as informações e as analisa com mais detalhes e em um nível mais profundo. A sensação de saturação e exaustão surge mais rapidamente quando algo é muito intenso, complexo, caótico ou simplesmente novo. O sistema nervoso é superestimulado. HSP é frequentemente confundida com timidez ou neuroticismo. O comportamento pode, de fato, ser semelhante ao de uma pessoa tímida ou introvertida. Mas a timidez é um padrão de comportamento aprendido, não uma característica inata. E o número de extrovertidos entre os HSPs é de 30%. O restante é de introvertidos e de tipo misto. A sensibilidade é percebida de forma diferente em diferentes culturas. Nos locais onde a sensibilidade não é um comportamento socialmente desejável e é condenada, as pessoas com alta sensibilidade geralmente se sentem erradas e não normais e sua autoestima é prejudicada. Então, como podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas altamente sensíveis? Aqui estão alguns aspectos que devem ser levados em conta. 1. O ritmo de vida deve ser mais calmo e mais simples. Como as HSPs percebem o mundo em um nível mais profundo, elas podem ser um pouco mais lentas do que as outras pessoas. Elas também podem precisar de mais tempo para tomar decisões. Um exemplo trivial: comprar alimentos em uma loja não é apenas escolher um determinado produto entre dezenas de alternativas, mas também pensar na própria dieta, no preço, calcular e alocar o dinheiro restante, além de avaliar como se sentem em relação, por exemplo, a coxas de frango. De repente, sua mente evoca imagens coloridas de frangos presos em gaiolas apertadas e depois cortados em pedaços em uma esteira rolante de uma fábrica de aves. Então, a PSH precisa de mais alguns momentos para ver se consegue aceitar essa realidade em seu prato de jantar hoje à noite. Tudo isso leva tempo. 2. Um pouco de silêncio depois de um dia agitado. Da mesma forma que os introvertidos, os HSPs não podem estar constantemente em fuga, bem, ou no comprimento de onda, como você chama. Seu sistema nervoso hipersensível absorve toneladas de detalhes diferentes sobre o mundo e os processa em uma infinidade de informações. Como resultado, eles ficam saturados e exaustos ao final de um longo dia. Um pouco de tempo para relaxar reduz o nível de estimulação do sistema nervoso e os leva de volta a um equilíbrio confortável. 3. Um canto calmo e tranquilo. O item número 2 é melhor realizado em uma área designada com luzes fracas, sem sons desnecessários e organizada de uma forma que agrade aos olhos do HSP. Lá, a PSH pode mudar para um hobby favorito, leitura, música, artesanato, ou objeto, almofada macia, brinquedo favorito. 4. Uma oportunidade de se emocionar e dar um bom choro ou pular de alegria. As pessoas com SPH têm uma necessidade muito maior de expressar seus próprios sentimentos do que as outras. Qualquer sentimento vívido que experimentam exige expressão imediata e pode ser muito difícil para elas conter ou se desligar. Às vezes, as pessoas com SPH podem começar a chorar só com o som de uma sirene e não há nada que possam fazer a respeito. É importante que as pessoas próximas a elas tratem esses comportamentos com compreensão e não com julgamento. 5.
Tempo para se acostumar com as mudanças. A mudança é um desafio para qualquer pessoa. A adaptação a um novo ambiente pode ser divertida e estimulante para as pessoas com alta personalidade. A mudança pode gerar uma bola de neve de estresse muito rapidamente. Até mesmo uma mudança positiva, como a mudança para a casa dos sonhos ou o início de um novo relacionamento, pode desencadear uma experiência excessivamente intensa, e pode levar mais tempo para lidar com ela. 6. Relacionamentos próximos e significativos. As pessoas com SPH anseiam por relacionamentos íntimos com as pessoas. Elas ficam entediadas e desinteressadas em relacionamentos que não têm profundidade, intimidade e significado. Mas isso não significa que elas pularão de relacionamento em relacionamento e, assim que ficarem entediadas com um, mudarão imediatamente para outro. Não, as HESPs não desistem tão rapidamente. Pelo contrário, elas tentarão se esforçar muito para ganhar intimidade com o parceiro e levá-lo a um diálogo mais profundo. Inicialmente, as HESPs são muito cuidadosas ao escolher as pessoas que deixam entrar em suas vidas. Relacionamentos superficiais apenas para conversar e trocar informações não são uma proposta atraente para elas. Eles querem mergulhar em você. Elas estudarão cada canto de sua alma com interesse sincero e tentarão entendê-lo, aceitá-lo e conectar-se a você no nível mais pessoal. Deixe-os fazer isso, você não se arrependerá. 7. Uma maneira gentil e razoável de resolver conflitos. As pessoas sensíveis ficam especialmente preocupadas e ansiosas quando há um conflito entre elas e seu ente querido. Elas geralmente acham intolerável a perspectiva de brigar e interagir com uma pessoa irritada. Em vez disso, as HESPs vivenciam uma tempestade interna em que têm sentimentos fortes sobre o que não gostam, mas os guardam para si, para evitar provocar agressão na outra pessoa. Além disso, por causa de sua maior capacidade de empatia, as pessoas com alta sensibilidade sabem como pode ser doloroso ferir outra pessoa com palavras. Por isso tentam evitar conflitos abertos com seus entes queridos. Infelizmente, essa atitude muitas vezes leva os HESPs a decidir que provavelmente é melhor ficarem sozinhos. Para evitar isso, você só precisa desenvolver uma maneira saudável e construtiva de lidar com os problemas, sem gritaria e drama. 8. Uma boa noite de sono. A falta de sono pode deixar qualquer pessoa irritada, desajeitada e improdutiva. Para pessoas sensíveis, a falta de sono equivale a sofrimento. Suas emoções e sentimentos ficam confusos e intensificados e torna-se muito difícil administrar as situações. A qualidade do sono de uma HESP determina se ela será uma superestrela ou um desastre ambulante hoje. 9. Faça refeições regulares e saudáveis. A fome pode ser particularmente prejudicial e perturbadora para o humor e o estado de espírito das pessoas sensíveis. Sua concentração e controle caem drasticamente se as refeições não forem regulares e elas passarem fome. 10. Opções sem cafeína e sem álcool. Algumas HESPs são altamente suscetíveis aos efeitos da cafeína e do álcool. Esses componentes das bebidas podem desequilibrá-las gravemente e fazer com que se sintam desconfortáveis. 11. Oportunidades para expressar seu lado criativo. Muitas pessoas altamente sensíveis têm um desejo de criatividade. Para elas, isso é como uma válvula por meio da qual podem liberar a tensão interna de todas as experiências acumuladas. Elas comunicam suas observações e reflexões aos outros por meio da arte, música, poesia e fotografia. Esse é o presente que receberam por sua sensibilidade elevada. 12. Tudo deve ter um significado. As HESPs não conseguem imaginar como algumas pessoas vivem sem um propósito ou, pelo menos, sem alguma direção. Elas fazem perguntas existenciais sobre a vida e como vivê-la. Quem sou eu? Por que sou como sou? Qual é o meu propósito? Qual é o objetivo? Não é o objetivo do que elas fazem, mas deve ser importante e significativo. 13. Natureza e beleza. Sensível ou não, o ambiente afeta a todos. As pessoas com PSS são especialmente afetadas pelo que as cerca e por sua aparência. Lixo, bagunça, caos ou simplesmente um ambiente feio podem desequilibrar uma PSS. A beleza é um remédio universal que inspira, acalma e cura todas as feridas. 14. Pessoas queridas que entendam e respeitem sua natureza sensível. Como a maioria das pessoas que está longe de ser altamente sensível, elas simplesmente não conseguem entender como alguém pode perder a paciência com um som estridente, um fim de semana agitado ou uma cena violenta em um filme. Nem todo mundo é capaz de entender isso, e algumas pessoas não percebem nem a metade do que os HESPs captam, e isso não tem problema.
São necessárias apenas algumas pessoas próximas que realmente entendam e aceitem a alta sensibilidade e a receptividade das pessoas com PSS. O ideal é que você precise de alguém que não apenas entenda, mas que também saiba quando ajudar e apoiar a PSS. Ler em seu rosto super excitado e confuso e levá-la para um lugar tranquilo. Você terá sorte se tiver uma pessoa altamente sensível em seu círculo íntimo e terá sorte dupla se for capaz de perceber os dons exclusivos que essa pessoa pode lhe proporcionar.